No dia 18 de setembro de 2025, o Notion fez um evento, né, que eles fazem todo ano, para justamente falar sobre as atualizações, falar sobre as mudanças na ferramenta, na empresa, falar sobre as novidades, né, os recursos novos ali que eles estão tramando para chegar. E aí teve bastante coisa nova, teve alguns recursos interessantes que dá para mostrar aqui, e eu vou fazer esse vídeo aqui para justamente te dar um resumão de tudo, para você não ter que assistir a live, né, que foi acho que uma hora e meia ou 2 horas ali só de apresentação de coisas e mais um tempão ali só deles fazendo um monte de outras coisas ali, mostrando nas empresas, mostrando na prática e tudo mais. Então, para você não ter que ficar assistindo vários conteúdos, esse vídeo aqui é o lugar certo para você ter esse resumão de tudo que tem de novo. Então vamos lá, porque eu fiz uma espécie de mapa mental aqui, uma coisa só para organizar as minhas ideias aqui sobre esse evento, né? Bom, para começar, eles lançaram o Notion 3.0 e eu não vou só falar sobre as funcionalidades, né? Não vou só falar sobre as atualizações, eu também vou fazer uma análise rápida, tentar pensar igual eles, né? Então eu escrevi algumas coisas aqui interessantes pra gente tentar pensar como eles estão pensando pro futuro da ferramenta, da empresa, enfim, como que eles veem o mercado de organização para empresas principalmente, né? E aí eu vou também passar umas dicas do que você pode fazer na prática para aproveitar essas novas coisas aqui, essas novas mudanças, e também aproveitar e conseguir surfar na onda dessas mudanças também, né? Na ferramenta e tudo mais. E aí também eu vou dar um resumo aqui com base na minha opinião, então eu vou dar minha opinião em todo vídeo, mas lá no finalzão eu vou dar uma opinião final sobre o que eles estão fazendo aí, né, quais foram as atualizações e sobre as mudanças no geral na ferramenta. Então vamos lá, essa aqui é a imagem que eles mesmos fizeram, né, sobre todas as atualizações, todas as mudanças, todas as novidades principalmente, né, do Notion 3.0. Então o Notion tava no 2. Acho que todo ano eles mudam, né, essas versões aí, então em 2024 a gente tava no 2.0 e agora eles fizeram as últimas atualizações, as últimas correções do 2.0, e aí agora, ontem, né, dia 18 de 9 de 2025, eles lançaram a 3.0, então todo ano eles lançam uma nova. E aí, essa atualização aqui, né, foi muito voltada, muito focada em inteligência artificial, né, não tem como ser outra coisa. Você pode ver aqui que tem várias coisas, né, várias coisas com IA aqui, então tem agente, fórmulas com IA, o MCP também que dá pra usar IA, né, mas não é necessário, aí tem outro agente aqui e tudo mais, tem o IA Connectors aqui, e eu vou explicar, eu vou dar uma visão geral aqui sobre todos eles, então pode ficar tranquilo que você vai saber de tudo até o final desse vídeo. Então vamos lá, começar com o agente aqui, né, que eles lançaram não, né, ele já, o Notion AI, né, a IA do Notion, ela já existia, né, não lançou nessa atualização aqui, só que na 3.0 eles focaram muito em trazer novas funcionalidades e em deixar a IA da ferramenta muito mais poderosa, né, porque, cara, eu vou falar um pouco mais depois desse vídeo, né, mas eu sei que vai ter muita gente que vai achar ruim, muita gente que não vai gostar desses recursos aqui, né, só dando um resumo mesmo, só pincelando sobre isso, né, porque eu também não curtia muito essas coisas de IA e tudo mais, e ver a ferramenta que eu mais gosto de usar, muito focada em IA, né, sendo que eu não uso praticamente nunca a IA do Notion, já usei para algumas coisas, mas não era tão boa na época, agora sim ela tá ficando muito melhor para usar, então eles estão focando muito nisso, para justamente ajudar principalmente empresas, né, mas, enfim, vou falar um pouquinho melhor disso. Então agora eles fizeram essa atualização aqui para justamente transformar a IA da ferramenta numa IA que realmente é poderosa e realmente consegue fazer coisas para você. Então tem esse agente aqui, que foi a primeira coisa que eles mostraram no evento, que é um agente pessoal que te ajuda com base nas instruções que você dá para ele. Então é basicamente o ChatGPT aqui que você tem dentro do Notion, só que óbvio ele pode fazer coisas na prática para você, ele pode te ajudar a pensar melhor com base no que você dá para ele de informações. E aí depois eu vou falar um pouquinho melhor disso também, mas eu acho que o Notion é uma ferramenta, um recurso, uma plataforma perfeita para IA funcionar dentro dele. Por quê? Justamente porque ele mexe com informações, mexe com dados, mexe com coisas na tela que você precisa organizar, você precisa, enfim, escrever, criar informações ali. Então, é uma ferramenta também que ajuda muito os criativos. E qual que é o formato principal dessas informações, né? É justamente o texto. E como que a IA trabalha, né? As LLMs ali que a gente conhece, né? O ChatGPT, o Claude, o Perplexity, o Grok, enfim, todas elas, né? O Gemini também, todas elas trabalham principalmente com texto. E aí o Notion, você vai ter muito texto. Ou seja, eles têm muita pala para fazer, muito espaço para trabalhar com IA, né? Por isso que eles lançaram muita coisa nessa atualização aqui e vão continuar lançando muito mais coisa, justamente porque eles sabem, né? Um dos motivos, né? Porque tem vários motivos para isso. Mas eles sabem que, cara, é uma ferramenta que ela pode se beneficiar muito da IA, mas é claro que o usuário casual ali, né? O usuário que só quer ter uma ferramenta simples para escrever as coisinhas ali, escrever um diário, talvez, né? Tem gente que usa para diário,
usuário, ou fazer rastreamento de hábitos, enfim, pessoas, usuários casuais, né, que a gente chama, eles realmente não vão se beneficiar tanto da IA, porque a IA, ela serve muito para você deixar tarefas operacionais na mão dela, e assim você consegue economizar muito tempo do seu dia e não precisar fazer essas coisas, né? Às vezes é uma tarefa que, porra, você fica estressado, você não gosta de fazer e tal, e você consegue dar na mão de uma IA, na mão de outra pessoa para fazer, e você não precisa, né, contratar uma pessoa e pagar um salário para pessoa e dar benefícios para essa pessoa para fazer aquilo. Então a IA, ela vem justamente para ajudar nesse sentido, né? E aí foi justamente isso que eles estão focando nisso agora, e é o que eu escrevi aqui, ó. Provavelmente vai ser usado para fazer tarefas repetitivas, chatas, mas que muitas podem ser feitas por automações ou outras ferramentas ligadas. Agora só vai ficar mais prático usando IA. Por que eu escrevi isso aqui, né? Porque muitas coisas que eles mostraram lá no evento, eu assisti o evento inteiro, né, dos lançamentos, das coisas novas lá, muitas daquelas coisas eles estavam mostrando lá e eu tava pensando, porra, isso aí dá pra fazer com automação, isso aí dá pra fazer com fórmula, isso dá pra fazer com sei lá, com alguma outra ferramenta ligada, né, conectada ali. E, cara, realmente, assim, o agente, não sei se eles não tiveram ideias muito aprofundadas, talvez, do que a IA poderia fazer, mas com uma automação você conseguiria fazer isso e não precisaria de IA, né? Então, até o custo seria menor, talvez. Mas claro que para você fazer automação dentro do Notion, você precisa pagar o plano, né? Então, já não é para usuários tão casuais assim. E também para você fazer automações com ferramentas externas, principalmente, você também precisa entender muito de automação. Você precisa, porra, passar muito tempo estudando isso, porque não é um negócio fácil de entender. Eu, inclusive, estou estudando isso. Eu comecei a estudar, sei lá, uns 3, 4 meses atrás. E, cara, é difícil de entender o negócio. Difícil mesmo, assim. Eu que nasci, sempre tive contato com internet, com tela, com digital, enfim. Pra mim foi difícil de entender. Então eu imagino pra quem é esse usuário casual, né, que quer só ter uma ferramenta ali pra ajudar no dia a dia, fazer algumas coisas, escrever algumas coisas, pra ajudar a estudar ali. Isso pode ser uma coisa que vai afastar um pouco, né, as pessoas, mas no geral você consegue fazer agora com um agente, que fica muito mais prático de fazer, né? Você só pede pra ele fazer alguma coisa ali, ele já faz, então não precisa ficar com automaçãozinha, com nada do tipo, você não precisa pensar muito pra fazer, né? Essa é a praticidade da coisa, essa é a ideia da coisa. Então a IA, ela vem pra ajudar a gente, né, em qualquer coisa que a gente não queira fazer, ou então que a gente gaste muito tempo pra fazer. Então isso é bom de várias formas, né? E aí a gente tem aqui embaixo, ó, o Notion MCP. Pra quem não sabe, MCP é um servidor, vamos dizer assim, né? É difícil de explicar isso aqui também, eu já estudei um pouquinho, mas um MCP é um servidor de tarefas, de funcionalidades que as ferramentas, elas podem usar esse servidor e entregar para os usuários para eles conseguirem compilar, vamos dizer assim, né? Compilar os recursos e as funcionalidades mais importantes daquela ferramenta em uma coisa só. E aí você consegue pegar como se fosse um bloco e é como se você tivesse a ferramenta toda e todas as funcionalidades da ferramenta nesse bloco aqui, e você consegue, como se fosse entregar esse bloco para outra ferramenta para ela usar, e você conseguir meio que conectar as duas e conseguir usar as funcionalidades das duas juntas. Só que isso fica muito mais fácil porque você não precisa ficar criando um webhook por vez, né? Para quem não sabe, o webhook também é essa ligação que uma ferramenta tem com outra, só que ela é feita pela internet, né? Então o webhook é um link na internet que você dá para uma ferramenta, e quando esse link chega numa ferramenta, chega num servidor da outra ferramenta, você consegue acessar essa funcionalidade, vamos dizer assim, né? Você consegue mandar como se fosse um comando para essa ferramenta, e aí ela vai fazer algum tipo de função. E o MCP é justamente essa funcionalidade que, se não me engano, foi a Anthropic que criou, né? Que é a empresa que criou o Cloud, né? O Cloud AI. E aí é justamente isso, né? Você consegue conectar agora várias funcionalidades do Notion, né? Então você consegue criar base de dados, atualizar a base de dados, você consegue criar blocos dentro de páginas, você consegue criar páginas, você consegue mudar títulos de páginas, você consegue mudar banner de páginas, você consegue mudar ícones de páginas, e tudo isso num só blocão que você entrega para uma IA, para uma ferramenta que consegue controlar isso. E aí você consegue criar agentes também. Então aqui a gente volta para os agentes, e os agentes conseguem trabalhar com todas essas ferramentas, com todos esses contextos que eu vou falar um pouco mais para frente, de jeito muito mais fácil, de jeito muito mais otimizado e de jeito muito mais organizado também. Então o MCP, para mim, ele é uma puta de um recurso que a Anthropic criou para justamente ajudar a pessoa mesmo, né, o ser humano, a se organizar nessa era de muitas IAs e muitos servidores e muitos webhooks e muitas automações. Enfim, é muita informação que a gente pode fazer, né, muita coisa que a gente pode fazer. Só que para organizar tudo isso, a gente pode criar um servidor MCP. E aí o Notion, né, ele tá melhorando o MCP também. Então ele já existia, eu já tinha testado ele, mas agora ele tá abrindo para novas ferramentas, né, para outras ferramentas, e melhorando as integrações, melhorando a conexão com as ferramentas. Então tá ficando cada vez melhor e vale mais a
pena de usar agora. Aí a gente tem também um dos recursos mais simples aqui, né, mas também pega muito para os usuários casuais, que é a melhoria da velocidade, né, da performance, do desempenho das bases de dados, né, porque a base de dados, para quem não sabe, é a planilha do Notion, né, você consegue colocar vários dados lá dentro, e aí, se você tem uma planilha que é gigantesca e tem muitos dados, uma hora ela vai começar a ficar lenta, né, você vai, enfim, ter problema com velocidade, isso pode atrasar muito o que você estiver fazendo ali, então, base de dados tem que ser uma coisa rápida de você abrir, de você atualizar, de você criar novas páginas na base de dados, de você editar as propriedades das páginas, então tem que ser um negócio rápido, e aí quanto mais eles vão colocando ferramentas novas, né, no Notion, mais tudo vai ficando lento, né, então eles precisam realmente ter esse controle da rapidez aí das bases de dados, né, da velocidade, da performance, para não deixar isso atrapalhar no dia a dia de quem for usar, né. E eu percebi, inclusive, né, essa melhora aí da velocidade, não só das bases de dados, né, dentro das bases de dados, mas do Notion em si, ele tá mais rápido, ele tá abrindo mais rápido, ele tá atualizando mais rápido, então eles realmente estão focando bastante nisso, então tô gostando dessa melhoria deles aí. Agora a gente tem uma outra coisa que é bem simples, na verdade, é uma função da IA, que agora ela consegue criar fórmulas, né, corrigir fórmulas, criar fórmulas, atualizar fórmulas, então você consegue ter um assistente ali para suas fórmulas, né, e fórmula também é uma coisa interna, é um recurso interno das bases de dados, né, que é justamente a ferramenta mais avançada do Notion, né, e agora as fórmulas vão ficar mais fáceis de usar, né. Eu, inclusive, demorei muito para usar a fórmula, muito, coisa de anos, assim, de tomar coragem e usar o negócio, porque eu nunca gostei de código, né, nunca gostei de programação, eu já tentei fazer, também já tentei estudar programação, mas sempre foi difícil para mim, que é um negócio complicado mesmo, você precisa ter uma capacidade de memória e de linha de raciocínio que para ligar tudo e você conseguir saber qual código faz isso e conseguir, porra, é um bagulho bizarro, assim, de você conseguir aprender, e para mim sempre foi difícil, e aí as fórmulas do Notion também me assustavam muito, né, mas quando eu comecei a usar, ficou tudo muito mais fácil, né, porque eu comecei a usar meio que por obrigação, assim, né, eu precisava dos recursos mais avançados que as fórmulas, elas dão pra gente, e aí agora vai ficar 1000 vezes mais fácil, né, porque a IA vai conseguir ajudar a gente nisso também, então a gente não vai precisar só ficar pensando ali, ficar tentando usar as fórmulas e mexendo em artigo e lendo artigos, né, porque quando eu tinha problema com fórmula, eu ia no artigo que eles falam sobre fórmulas, e aí eu lia ali alguma mudança, algum comando que eu tava esquecendo, era difícil de fazer, né, ou então eu ia ver um vídeo no YouTube pra aprender a usar aquela fórmula específica, e aí era um bagulho foda, né, e agora você tem um assistente ali do seu lado pra te ajudar com qualquer problema que você tiver com fórmula, então isso aqui é bem legal. E eu acho que não vai ser um recurso que eles vão deixar só pro plano maior, né, é um recurso que ele já tinha que ter primeiro, assim, então eu acho que eles vão deixar isso acessível no primeiro plano pago, então vai ficar bem legal e vai ajudar muito. Aí outra coisa, cara, muito aleatório que eles colocaram novo aqui, que passou assim, foi tipo um tiro, assim, no evento. O evento, ele tem, sei lá, uma hora e meia só de recurso novo, só de coisa nova, assim, e cada coisa nova levou, sei lá, uns 10, 15 minutos pra falar sobre, teve uma pessoa falando, aí eles mostraram na prática ali, mostraram a demozinha, né, que eles chamam de demo, que é a demonstração do negócio funcionando na prática, e aí tudo isso aqui eles mostraram, né, e teve uns que levaram mais tempo, né, que foi esse aqui dos agentes, esse aqui do agente também, esse aqui foi rapidinho também, mas enfim, teve uns que eles levaram um bom tempo pra explicar e tudo mais, mas esse do mapa aqui, cara, foi a coisa mais estranha que aconteceu no evento, assim, porque foi muito aleatório, muito aleatório, tipo, chegou do nada, foi no meio do evento ali, foi mais pro começo do que pro final, alguém falou de repente ali, e foi como se fosse um bônus ali, sabe, tipo, eles falaram muito pouco do mapa, e realmente não é um recurso que você precisa falar tanto, né, mas aí eu justamente suspeitei que fosse uma coisa, um recurso aleatório ali, que eles colocaram só pra não falar que foi totalmente IA, né, porque o mapa não tem nada a ver com IA, e eu acho que a IA nem vai conseguir fazer nada com uma visualização de mapa, né, e eu nem acho que vai ser tão útil também, pra falar a verdade, mas por isso que eu acho que é justamente, vamos botar um recurso, botar uma visualização de mapa lá, só pros caras não falar, só pros caras não encher o saco que não foi só IA, né, eu acho que eles fizeram isso e nem botaram tanto tempo assim também, só correram mesmo, agora tem mapa, e agora a IA vai fazer tal coisa, tipo, foi muito rápido, foi até engraçado, mas enfim, é isso, né, agora vai ter a visualização de mapa aí e vai ser integrada, né, então hoje a gente tem como colocar mapas no Notion, só que é só com integração com o Google Maps, né, então você consegue colocar uma visualização, é como se fosse um widget do celular, que você meio que coloca o código dele ali, e aí você conecta um mapa específico do Google Maps no Notion, e você consegue mexer por ele ali, mas claro que isso fica bem pesado, né, a página em si ali fica bem pesada, porque um mapa tem que ser pesado, é muito código,
código, muita coisa rolando ali ao mesmo tempo. Então agora acho que eles vão deixar tanto mais bonito, né, com a estética do Notion, então aquela estética minimalista, com as cores do Notion também, né, dá pra ver que eles já colocaram o roxinho, o azul e o laranja, e aí vai ficar mais otimizado também, né, então eles vão achar um jeito aí de criar um servidor de mapa para ele ficar mais otimizado e você conseguir usar tranquilo dentro de qualquer página, né, então é um recurso interessante, né, foi totalmente aleatório, foi um negócio que tanto faz, né, mas legal de sair um pouco da IA, né, e aí a gente tem um dos mais legais também, por isso que eu coloquei em verde aqui, que são os agentes. Na real, eu vou falar sobre eles por último, porque é o maiorzão, né, aqui, então é um dos mais importantes da atualização. Eu acho que é o mais importante, na verdade, né, então vou deixar por último. E esse aqui é o segundo mais importante, né, se os agentes ali são os mais importantes, esse aqui é o segundo mais, porque já era um recurso que a galera tava pedindo muito, né, que é justamente essa questão de você conseguir controlar as permissões de acesso das bases de dados, principalmente das bases de dados, né, eu acho que eles vão fazer isso com página também, na verdade eu não sei, eu não tenho certeza se isso já vai funcionar com páginas normal, mas eu acho que eles vão focar em base de dados, e pelo menos lá no evento eles focaram muito em base de dados, que é você conseguir meio que dar permissões específicas para as pessoas com base em algum detalhe que a pessoa tenha, então eles chamaram de permissões granulares, porque assim, se a pessoa, por exemplo, o mais importante, né, que eu vi lá é que se você cita a pessoa na página, ou se você coloca a página da pessoa, né, então se você cria uma base de dados, por exemplo, aí você tem a base de equipe, né, que você vai ter todos os seus funcionários lá da empresa, e você tem essa outra base de dados que você vai ter as colunas ali e tudo mais, e vai ser, sei lá, a base de dados de tarefas, vai. E você só quer dar permissão, né, você só quer dar permissão de visualização para as pessoas conseguirem ver as tarefas delas para quem for, né, para quem de quem for a tarefa, né, de quem for o responsável pela tarefa. Então aí você vai lá na coluna da tarefa ali de responsáveis ou responsável e você coloca a página da pessoa que vai fazer a tarefa. E aí só ela vai ter acesso a isso. Então o gestor ele vai fazer isso, ele vai ter esse trabalho e aí você consegue colocar essa condição. Então você coloca lá, ó, só as pessoas que tiverem nessa coluna aqui, nessa propriedade, vão ter acesso de visualização e de edição dessa tarefa aqui, né, dessa página. Então aí você consegue, né, deixar a coisa muito mais personalizada e realmente, pô, isso aqui realmente já tinha que ter faz bastante tempo. Eles demoraram um pouquinho para colocar isso. E aí também, né, a IA vai ajudar a fazer isso também. Você vai conseguir fazer esse workflow que eu expliquei aqui, né? Quando a pessoa for citada na página, alguma coisa assim, você dá a permissão para ela de visualização ou de edição e tal. Então a IA já vai fazer isso automaticamente. Outra coisa é que você vai conseguir conectar a IA do Notion com mais ferramentas, né? Aí eu coloquei aqui, ó, mais contexto e liberdade para a IA desempenhar melhor e em menos tempo. Eu não entendi muito bem isso aqui, porque na real já tinha isso, né? Já tinha várias conexões que você conseguia fazer no Notion, só que era mais para a ferramenta Notion em si, né? Então você conseguia fazer várias conexões e trazer dados de uma ferramenta pro Notion ou do Notion para essa ferramenta. Então eu uso muito isso para formulário, né? Então eu tenho vários formulários externos do Notion e aí eu quero que sempre que alguém preencher um formulário, chega na base de dados dentro do Notion e aí eu tenho esse controle e consigo fazer tipo um CRM de leads, consigo ver todas as pessoas que baixaram alguma coisa, que compraram alguma coisa, enfim. Então dá para fazer isso. Você consegue tirar de uma ferramenta e levar pro Notion muito rápido e automático, né? Mas agora a IA vai também ter esses conectores, né? Eu acho que já tinha, não tenho certeza na real, porque eu não uso muito a IA do Notion, mas eu acho que já tinha alguns conectores só. Acho que tinha tipo o Google Drive, talvez tinha, sei lá, Asana, Gira, alguma coisa assim, que dava pra usar. Monday, talvez, ClickUp, que dava pra fazer poucas coisas. O Slack também, eu acho que já tinha, né? Que é o principal, que a maioria das empresas lá de fora usam, né? Então eles têm que focar bastante no Slack também. Mas agora eles vão, né, conectar com mais coisas para a IA conseguir funcionar. E isso aqui é muito bom, na verdade, né? É muito útil porque você consegue justamente dar mais contexto para a IA e dar mais tarefas, né, para ela conseguir usar, né? Mais liberdade para ela conseguir fazer mais coisas. Então, a IA do Notion, ela começou muito bloqueada, né? Muito limitada, assim, você não conseguia fazer praticamente nada. E mesmo usando só a IA do Notion para fazer coisas, assim, dentro do seu workspace ali, dentro da sua conta, ela não fazia nada bem, assim, não te dava uma resposta boa, não fazia textos bons, era bem ruim assim. Agora que eles estão melhorando, então agora a IA vai ter cada vez mais contexto e aí vai ter mais ferramentas para ela trabalhar, né? Um exemplo que eles deram no próprio evento foi que agora você consegue conectar a IA com o Slack, por exemplo, né? Eles deram esse exemplo do Slack e aí eles deixaram uma IA sempre de olho no Slack, né? No chat do Slack ali da empresa, de suporte, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele deu uma instrução para ela de sempre que tiver alguma pergunta sobre tal coisa, sobre ferramenta, sobre, enfim, alguma coisa que tem no FAQ da empresa, você vai responder a pessoa e você vai criar uma tarefa para depois entregar
entregar para os engenheiros de software para eles resolverem esse problema ou esse bug, e aí depois você vai mandar um e-mail pro diretor, pro gestor de projeto, não sei o que lá. Então ele deu vários comandos assim, só que a conexão, né, da IA para ela começar a fazer esses comandos foi o Slack, né? Então o Slack ele vai acontecer alguma coisa e aí vai mandar para a IA do Notion, ela vai estar vendo isso, né? Ela vai estar ouvindo ali toda a conversa que a pessoa for perguntar, e aí quando ela perguntar, ele vai entender o que a pessoa perguntou e vai mandar para as coisas que precisar mandar ali, para base de dados, para as páginas, enfim, vai fazer um monte de coisa, né? Mandar e-mail e tudo mais. Então dá para você fazer um monte de coisa realmente com esses conectores aqui, dá muito mais funcionalidade para IA, né? E aí também a melhor coisa que teve essa atualização foi as skins da AI aqui, né? Do Notion AI, que é essa porrinha aqui, essas linhazinhas aqui, que faz uma cara com um narigão. E aí agora você consegue, né, botar chapéu nele, botar um monte de coisa, botar um charuto, um cigarro, botar um vapezinho na boca dele, e aí, né, dá pra você customizar como você quiser. E é realmente legal isso aqui, tá? Eu tô zoando, mas é legal, é divertido, né? Você consegue mudar ali e eles vão humanizando cada vez mais, né, a IA. Então isso, além de ser legal para pro usuário final ali, né, pro consumidor comum, é legal para eles humanizarem mais e aproximar mais a IA das pessoas, né? Porque principalmente com essa atualização aqui, com o Notion 3.0, vai ter uma galera odiando a IA, vai ter uma galera pensando assim, nossa, por que o Notion tá focando tanto em IA? Por que tá tudo tão IAzado? Por que as empresas não conseguem só corrigir bug, corrigir não sei o que, e dar mais ferramentas que a gente pede, não sei o que lá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas é isso, né? As pessoas vai humanizar mais a IA e vai dar mais vontade de usar, né? Inclusive, eu não tô falando isso da boca pra fora, né? No Reddit, inclusive, no Reddit do Notion, que é principalmente pessoas de fora, né? Pessoas que falam inglês ali. Eu tava lendo tem um post que eles estão criticando esse 3.0, né? E tem uma galera falando, criticando assim, julgando e tal. A pessoa tem IA, não sei o que. Tem uma galera realmente que não curtiu muito essa atualização e as coisas novas que vão chegar. Então a gente já sabia que isso ia acontecer, né? No caso, já era programado isso. Tem muita gente que não usa IA no Notion. Eu também não uso, mas eu também não julgo eles por estarem focando em IA. Mas enfim, aí a gente tem o recurso mais importante também e mais legal que eu achei, que é justamente esses custom agents. Para você que já usou o Manus AI, por exemplo, né? Não sei se todo mundo já usou, mas o Manus AI ficou bem conhecido porque ele é uma IA que ela é diferente das outras, né? Ele lançou justamente no momento que tinha várias IAs lançando e era tudo LLM, né? Que é essa IA que a gente já conhece, né? Que é o ChatGPT, que você consegue conversar com ela. Então é como se fosse um chatbot que te traz informações específicas e ele só funciona quando você vai lá e fala com ele, né? Ou você manda áudio, ou você manda texto, ou você manda uma imagem, pergunta alguma coisa, ou você vai resolver um erro de alguma coisa, de algum código, enfim, vários bagulho desse. E aí o Manus ele chegou para revolucionar isso. O que ele fez? Ele criou não só uma IA que vai te responder e vai te trazer informações interessantes, mas ele criou um assistente de coisas, um assistente virtual que faz coisas para você na prática. Então o Manus ele não só vai te trazer informação, mas ele pode fazer planilhas, ele pode criar apresentações, né, em planilha ou em texto, em qualquer coisa. Ele cria PDFs, ele já te manda o PDF pronto para você baixar. Ele faz design, né? Então ele faz, inclusive web design, ele faz sites, ele faz páginas. Isso a gente já sabia que a IA estava fazendo, né? Mas o Manus ele faz isso também. Então o Manus ele é um agente, ele realmente age ali, ele faz as coisas e te entrega num formato que você vai usar. Inclusive tem muita gente fazendo curso com o Manus, fazendo aplicativo, fazendo um monte de coisa. Então o Manus é uma IA que ela usa um computador que ela tem lá, então você consegue ver o Manus usando um computador. Então isso é bizarro também, mas ele tá no servidor e ele tem um computador específico para ele usar. E aí você consegue pedir um monte de coisa para ele e ele faz, ele entra na internet, ele entra na Wikipedia, ele entra em vários sites. Se você dá, por exemplo, páginas no Instagram para ele olhar e falar quantos seguidores tem aqui, quantos comentários tem aqui, o que eu posso tirar disso com base no meu nicho, como que eu posso usar as estratégias que essa página usa para eu conseguir crescer meus seguidores e tudo mais, ele vai lá e ele faz essa análise com base em tudo, com base em várias informações que tanto tem na internet, quanto coisas que ele vai pesquisar, quanto coisas que ele já sabe. Então é um bagulho sinistro, assim, é muito louco. Então o Manus ele revolucionou isso e inclusive as outras IAs também, depois do Manus fazer isso, elas começaram a correr atrás do prejuízo, né? Começaram a fazer isso. E aí o ChatGPT inclusive lançou o Operator, né? Se eu não me engano, que também ele faz isso, né? Você consegue dar instruções para ele fazer as coisas na prática, né? E não ser só um chat, uma IA passiva, né? Que só vai receber informações e vai te passar alguma coisa. Ele consegue ser ativo, então você dá informações para ele, ele vai lá e faz e bota a mão na
massa e vai e escreve e tal, e te mostra os negócios. Então isso é muito legal. E aí o Notion, ele tentou fazer, né, isso aqui e conseguiu fazer bem, eu acho, né? Eles especificaram, né? É difícil de entender a diferença desses agentes aqui pro Your Agent, né? Que é o agente pessoal que você vai ter na sua conta. A diferença principal é que você consegue criar agentes especializados em uma função. Então você dá uma instrução para ele, ele vai lá e faz, e ele pode fazer isso para sempre. Então você não precisa dar outro comando, você não precisa corrigir nada, ele vai lá e continua fazendo até você parar ele, até você excluir sua conta do Notion. É legal isso porque é uma coisa repetitiva, né? Então justamente as pessoas elas vão principalmente usar isso para fazer coisas repetitivas, eu acho, né? E uma coisa legal também que eles falaram lá é que os agentes podem fazer tudo o que você faz no Notion e até mais porque eles têm todo o conhecimento da ferramenta. Então é como se fosse realmente uma pessoa ali usando o Notion e você dá uma instrução para ela e ela vai lá e faz e continua fazendo para sempre e continua visualizando as coisas, continua sendo um observador das coisas e tirando informações e tirando dados e trabalhando com esses dados para você enquanto você tá dormindo, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tá fazendo outra coisa. Então isso aqui é legal e pode economizar, né, muito tempo das empresas, independente do tamanho ou do uso do Notion que as empresas têm, já que o Notion tá tomando cada vez mais espaço do mercado e agregando várias utilidades diferentes. Então os Custom Agents aqui eles vão ajudar muito quem souber usar, né? Você precisa saber usar, você precisa saber como que você pode usar, né? Você precisa fazer um planejamento primeiro, né? Pegar as tarefas que você menos gosta de fazer ali dentro do Notion, mudar status de alguma coisa, criar páginas com base em algum outro conhecimento, ou numa página da Wikipedia, sei lá, tipo você faz uma pesquisa de mercado de alguma coisa e você quer, com base naqueles dados, você quer todo dia às 8 horas da manhã fazer uma pesquisa de mercado com o Perplexity, por exemplo, e aí você liga o Perplexity com o Notion, e aí essa IA do Notion ela vai ter todo esse conhecimento que você trouxe do Perplexity, que ele vai fazer uma pesquisa de mercado ali, no Google, na internet no geral, e aí esse agente ele vai criar tarefas para você, ou ele vai criar ideias de projeto ou ideias de produto com base nesse conhecimento que você trouxe para ele, e todo dia ele vai fazer isso. Então ele vai criando ali páginas numa base de dados e você vai só lendo isso e, né, e fazendo o que você precisa fazer ali, vai mudando as propriedades e tudo mais. Então, cara, isso aqui é muito legal. Quem souber usar vai usar muito bem, mas é a funcionalidade que vai ser mais cara aí do Notion, né, agora, porque ele vai só estar acessível pro último plano do Notion, se eu não me engano, que é o Notion Enterprise lá, que eu acho que é $20 por mês por usuário, um bagulho desse. Então, não vai ser barato, mas tem um propósito, né? Ele vai ser bem poderoso mesmo, eles vão sempre melhorar isso aqui, então eu acho que esse aqui vai ser um dos carros-chefe do Notion daqui pra frente. Eles vão focar bastante nesses custom agents aqui. Se funcionar bem, né, também, porque pode dar problema, pode dar erro, enfim, acho que não é fácil você fazer um agente, uma IA que vai mexer na sua base de dados, que vai mexer na sua conta no geral ali, então pode dar um problema no começo, mas depois eles vão melhorando, vão corrigindo as coisas, então vai ficar bem legal. Bom, esse foi um resumão aqui no geral das coisas que teve no evento, então que eles mostraram os principais aqui. Teve mais coisa, mas foi coisinha pequena. Se eles focarem mais essas coisas aí, eu posso fazer um outro vídeo mostrando e tal, mas foi realmente pouca coisa, assim, não vale nem a pena mostrar aqui. Então eu vou deixar o vídeo mais objetivo, mais fácil de você ver aí, de você entender. Então agora eu vou pra parte aqui que eu vou tentar pensar igual eles e quebrar algumas objeções, quebrar algumas dúvidas aí das pessoas que vão olhar pra isso aqui, né? Muito baseado em IA, muitas ferramentas que elas não vão usar, né? Então eu vou tentar pensar como eles aqui no mercado no geral. E aí uma coisa que dá pra gente pensar é que eles focaram, né, em aprimorar a IA e desassociar ela de ser só uma IA simples para organização e gestão de arquivos, documentos e informações. Por quê? Porque eles querem que a IA agora seja completa e trabalhe principalmente trazendo soluções e economia de tempo para equipes inteiras. Então uma coisa que já não é segredo para ninguém é que o Notion é muito voltado para a empresa, né? Então eles querem que as empresas usem a ferramenta, elas coloquem equipes inteiras ali dentro da ferramenta e automatize os processos e crie as wikis e use a IA, principalmente agora, né? Então eles querem que as empresas estejam lá dentro. Antes a IA era uma coisa muito... A IA do Notion, né? Como eu disse no começo do vídeo, era uma coisa muito merda, assim, muito ruim, muito fraquinha. E aí, óbvio, né? Que era antigamente, não tinha tanto recurso, não tava tão avançada a IA, né? 2024. Então, tava começando o mercado de IA agora, então faz sentido ela ser meio fraca, mas agora que eles estão focando nisso aqui, eles perceberam a oportunidade de focar a comunicação da IA para as empresas, né? E isso é realmente o certo que eles poderiam fazer, é o que mais vai dar visibilidade para isso, né? Para as ferramentas, e é o que mais vai também, né, botar dinheiro no bolso deles, porque as empresas são a maior fonte de dinheiro da ferramenta, né? Do Notion, então não tem como fugir disso. E aí agora eles querem que a IA ela centralize, né,
tudo isso, centralize todo o trabalho que uma empresa tem no Notion, ou teria no Notion, ela vai poder automatizar com IA, vai poder economizar muito tempo colocando a IA ali para ajudar as pessoas, né, dos times, das empresas no geral. Então, eles estão mudando essa ideia aqui que o mercado tem da IA do Notion, que era realmente bem fraquinha. E aí, né, vamos lá para quem reclama dessa centralização, né, de todas essas coisas sobre IA e ajudando a IA e, enfim, colocando recursos novos para a IA funcionar melhor. É bom lembrar que a gente está na era da IA, né, e as empresas, uma coisa que muita gente acho que não sabe, né, não tem ideia disso aqui, é que as empresas elas são obrigadas hoje mais do que nunca. Começou agora, né? Essa corrida da IA aí, a gente acha que já tá há muito tempo acontecendo e as empresas já estão fazendo recursos de IA há muito tempo, mas acabou de começar, então, porra, esse mercado de IA, ele tá no começo ainda, a gente tem muita coisa para acontecer ainda. E aí as empresas elas são obrigadas a usar a IA, a melhorar a IA, a colocar essas inteligências na ferramenta para justamente trazer funcionalidades. Por quê? Porque isso mantém elas numa posição favorável no mercado, em qualquer nicho que seja. Então, você vê hoje ferramentas que, assim, nem faz sentido colocar IA, tipo, ou que você achava que não fazia sentido, né? E tem IA, sim, ela tá funcionando e você consegue usar a IA para alguma coisinha, ou seja para uma coisa, tipo, muito básica, assim, só para responder dúvida, para responder coisas dentro do aplicativo, por exemplo, né? Sei lá, aplicativo de finanças ou aplicativo de saúde que você pode pedir para IA criar um treino para você, né? Eu acho que a Smart Fit, inclusive, eu acho que já faz isso. Se eles não fazem, eles são muito burros, que é uma puta uma oportunidade, assim, eles têm um aplicativo deles lá, né, tem o Smart Fit App lá, e aí pra você, assim, pedir pra uma IA criar um treino pra você, criar uma rotina de treino, criar uma dieta pra você, é muito, muito fácil. Não quer dizer que vai ser bom, mas você pode fazer isso. Então, esse é um uso simples da IA, e aí elas precisam fazer isso, né, as empresas elas precisam agora entrar nessa corrida da IA, porque senão elas vão ficar pra trás no mercado, e aí os acionistas dessas empresas, eles vão continuar investindo, porque se elas estiverem no mercado, né, se elas estiverem nessa corrida da IA, até elas conseguirem, né, desenvolver isso e manter as pessoas que gostam de IA e que usam IA no dia a dia dentro da ferramenta, usando a ferramenta, porque as pessoas que já gostam de IA, que já conhecem o poder da IA, elas não vão largar a IA por nada, assim. Quando você conhece o poder do que uma IA pode fazer por você e você usa bem, né, você usa com uma mentalidade boa, né, com boas ideias ali, né, com criatividade, você consegue tirar muita coisa, você consegue, economizar tempo, você consegue deixar o seu dia a dia muito mais prático, você consegue parar de diminuir, inclusive, o seu estresse, né, porque se tem tarefas estressantes que você fazia antes e que a IA pode automatizar hoje, você, tira aquilo da sua vida e você consegue viver muito mais feliz até. Então a IA, ela traz muita coisa, e aí as empresas precisam justamente entender essas oportunidades e trabalhar com IA e sempre continuar evoluindo e estando presente nas tendências. Então, se você vê qualquer tendência grande que uma empresa pode entrar, cara, ela vai entrar porque elas não podem ficar de fora. E aí IA não é uma tendência mais, né? É uma verdade, assim. Já é estilo de vida, já é uma coisa que tá na nossa vida e não vai sair mais tão cedo, pelo menos, né? A não ser que mude muita coisa, mas IA já faz parte da nossa vida e foi um marco gigantesco, né, da tecnologia, então não dá pra ignorar. E aí lembrar também que o Notion, ele é uma ferramenta, né, e é uma empresa que não precisa forçar, né, essa questão da IA, porque é uma ferramenta de organização de informações que usa principalmente textos, e aí, né, como eu já falei no começo do vídeo, tudo que a IA precisa para funcionar, né, e para fazer coisas por você e para te trazer coisas, né, a IA ela usa texto, principalmente as LLMs, né, eles treinam as LLMs com texto, principalmente com texto, então é sempre texto. E aí o Notion, né, a principal forma de informação que você consegue colocar ali é texto, então assim, é muito fácil para eles plugarem uma IA ali e ajudar as pessoas que vão usar, né, então isso aí, por isso que eu falo que isso aí já era esperado, né, eles fazerem uma atualização gigantesca só focada em IA, porque é isso, cara, esse é o futuro, elas têm que surfar nesse mercado aí. E aí também acaba, né, se conectando com as empresas que querem mais tempo, né, elas querem produzir mais em menos tempo e com menos custo, então a IA ela faz isso. E aí se você tem a possibilidade de contratar, né, um funcionário por 1/10 do preço de um ser humano normal e deixar ele trabalhando por 24 horas por dia, né, por semana, 7 dias por semana ali, então nunca vai parar de trabalhar e você poder ter vários, né, a possibilidade de você plugar vários desses na sua empresa, nos seus processos aí, nas suas tarefas e no dia a dia da sua equipe inteira, cara, é óbvio que você vai fazer isso, né, e vai deixar todo mundo mais
mais feliz, porque você vai tirar várias tarefas chatas e repetitivas. Então, claro que as empresas vão pular nesse barco aí também. E aí, se a gente for pensar um pouquinho, né, por esse lado, é claro que o usuário comum não vai se beneficiar tanto dos próximos recursos grandes que vão vir por Notion, se eles forem focados em IA, né? Mas é uma coisa que a gente tem que entender que eles não são focados nesse público, né? Eles não são focados nas pessoas que usam o Notion, por exemplo, para só organizar as tarefas, ou para só organizar e planejar projetos, ou, sei lá, acompanhar hábitos e mudar hábitos e ler livros e escrever livros ali, ou estudar para faculdade. Eles não focam nessas pessoas que usam o Notion de uma forma mais simples, né? Como se fosse um bloco de notas com superpoderes ali. Porque quem começa a usar o Notion, você pode até pensar que ele é um bloco de notas ali. Tipo, ele tem funcionalidades de um bloco de notas, você consegue escrever, você consegue mudar o texto, consegue botar negrito. Então é muito focado em texto, em parágrafos ali, né? Você coloca headline e tal, tudo mais. Só que quando você vai usando e vai melhorando no Notion e vai aprendendo mais ferramentas, você percebe que ele é sim muito focado em empresas, é muito focado em você chamar pessoas para colaborarem com você nos documentos e para exportar em PDF as coisas e para trazer planilhas inteiras em CSV e botar numa base de dados e estudar com números e informações e usar as coisas e tal. Então, ele é muito focado nisso e é óbvio, né? Porque as empresas elas colocam muito mais dinheiro no bolso deles do que o usuário comum, que só usa o Notion para isso. Então, eles querem justamente que as empresas elas banquem o Notion para ter mais acesso, para ter mais pessoas ali dentro e para colocar cada vez mais coisas da empresa ali dentro também, para usar mais o servidor, para usar mais os recursos, para eles testarem mais as coisas e melhorar mais o Notion e, porra, levar isso para mais gente, né? Também fazer um marketing melhor, ter melhores depoimentos, né? Inclusive no evento em si, eles usam muitos depoimentos de empresas novas no mercado que também usam IA, que também estão nessa mesma vibe do Notion, assim, de usar a IA para fazer as coisas e de ter equipes inteiras que usam só uma ferramenta. Então, eu acho que eles trazem justamente esses CEOs, né, dessas empresas que usam o Notion para várias coisas, né? Não usam o Notion só para coisas básicas, assim. Porque é justamente os cases de sucesso mais legais que eles têm, né? E mais importantes também, porque justamente são empresas que não querem mais ficar usando várias ferramentas juntas e, enfim, são vários motivos para isso, né? E aí, vamos lá, vou dar algumas dicas aqui para você conseguir tirar maior proveito dessa atualização, né? Dessas coisas novas aí que já estão chegando, mas que vão chegar pro Notion nas próximas atualizações. Então, não tô focando só no 3.0, tô focando no geral daqui para frente, né? Porque vai ser muito focado em IA, vai ser muito focado em empresas, em soluções para empresas e coisas grandes, né? Que às vezes o usuário comum não vai usar tanto. Mas algumas dicas que você pode seguir aqui, que eu pensei aqui na hora, depois que eu vi o evento. Uma das dicas é que faz muito mais sentido agora você focar em criar wikis dentro do Notion e escrever coisas dentro do Notion. Assim, você precisa colocar texto dentro da ferramenta. Agora é a hora de você escrever coisas, de você colocar pessoas ali dentro para escrever processos da empresa, escrever páginas sobre cultura, escrever as regras da empresa interna. Cara, escrever um monte de coisa. E por que eu falo isso, né? Alguns exemplos aqui, né? Coloquei áreas, funções, processos e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque agora, se você tiver essas informações organizadas dentro das páginas do Notion, né? De um jeito realmente organizado, não vai deixar um caos maldito lá, senão não vai servir para nada. Se você deixar isso aqui, né? Se você fizer isso do jeito certo, você nunca mais vai precisar abrir nenhuma página dessa que você criou e nem ficar buscando o que você quer, tipo, manualmente ali, né? Porque você sempre vai ter uma IA agora para te ajudar a fazer isso, inclusive trazer as informações mais importantes para você ou até fazer tarefas, né, para você 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes mais rápido do que você faria normalmente. E uma IA que conhece tudo da ferramenta, então ela vai saber exatamente o que fazer para você conseguir organizar melhor, para você conseguir analisar melhor os dados que você quer analisar, para você conseguir se planejar melhor para um próximo projeto. Cara, é muita coisa. Inclusive, você consegue dar personalidade para a IA agora, né? Então você consegue conversar com a IA ali e colocar os dados da sua empresa ou os dados que você, da sua mente, né, da sua cabeça, colocar ali. Por exemplo, você fala, eu não quero contratar uma galera de marketing que não tem ideia, que não sabe sobre UI design, ou que não sabe fazer tráfego ou não sei o que. Você consegue criar textos de vagas pro LinkedIn e você dá várias instruções para a IA fazer isso, né, para você, e você vai, assim, fazendo automaticamente isso e você não precisa ir lá no ChatGPT e falar para ele, não quero pessoas de marketing que não sabem fazer tal coisa. Você tem tudo numa página só, que é tipo, regras para contratar funcionários. Aí você faz o Notion, a IA do Notion lê aquela página e você fala para ele, eu preciso contratar uma pessoa para fazer tal coisa, o salário é esse, o horário é esse, tudo mais, faça nesse formato, não sei o que lá. Então, cara, vai ficar muito
muito, mil vezes mais fácil você fazer qualquer coisa relacionada a texto, a informação, a dados no geral. Você não vai precisar pensar tanto, né, e quebrar tanta cabeça para analisar dados, né, que é uma coisa que, cara, muita gente não sabe fazer. A maior parte dos empreendedores não sabem analisar dados direito. Eu nem falei isso porque eu sei, porque é difícil mesmo de você analisar e você principalmente conseguir tomar decisões boas a partir dos dados que você pega, né? Então a gente precisa sim de ajuda para fazer isso, e não tem ajuda melhor do que uma IA que sabe tudo sobre a sua empresa e sabe tudo sobre a sua cabeça, sabe o que você quer para a empresa, sabe as suas necessidades, sabe como são os seus funcionários, né? Se você coloca uma base de dados da sua equipe ali, enfim, essa é uma dica, a dica mais valiosa que você vai ter daqui para frente. Então, se você quer usar o Notion bem e se você quer tirar maior proveito dele e tirar maior proveito da IA também dele, você vai fazer isso. Você vai criar páginas, você vai escrever nas páginas o que você quiser, baseado em informações da sua empresa, do seu negócio, de resultados que você quer, enfim. E você vai lá perguntando para a IA, você vai conversando com a IA com base no que você tiver ali nas páginas. Então, isso aqui é muito bom. Eu, inclusive, vou fazer isso, vou começar a fazer isso mais agora, né? Eu não tinha tantas páginas de wiki, tantas páginas de cultura, de valores da empresa, mas agora eu vou começar a fazer, porque vai ser essencial fazer isso a partir de hoje. E aqui eu dei um bônus aqui, né? Porque é bom lembrar que o conhecimento, né, continua sendo poder, mesmo na era das IAs, porque agora com IA você consegue qualquer conhecimento muito rápido, qualquer informação muito rápida e muito fácil. Você não precisa correr atrás mais de aprender alguma coisa ou de ter alguma informação específica da internet. É só você abrir o chat GPT ali e mandar um áudio para ele, falar ali com ele e, enfim, você vai ter qualquer informação que você tiver. Mas a questão é você colocar essas informações organizadas numa ferramenta e você conseguir dar essas informações desse jeito organizado, do jeito que você quiser, do jeito que você melhor quiser que elas fiquem formatadas para a IA entender melhor sobre o seu negócio e você conseguir tirar maior proveito também do que ela vai trazer ali. Então, pensa que ela consegue agora também navegar na internet, né? Então ela consegue, pesquisar na internet se ela quiser. Então, enfim, você consegue fazer mais um monte de coisa. Então não é um negócio assim absurdo as possibilidades disso. E aí aqui eu coloquei, né, que não tem muito problema de você ser contra essa corrida maluca da IA. Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo aqui e vai ter essa opinião, né, de você, IA, que bosta, tal, não sei o que. Eu não vou usar nada disso. A última versão foi muito melhor, a última atualização te trouxe muito mais coisa legal e tudo mais, e agora essa aí foi só IA e tal. Mas, cara, não tem problema você ser contra essa corrida da IA, porque o Notion, ele, por muito tempo, ele não teve muita coisa, né, muita coisa externa que você conseguia fazer, então era tudo baseado no que você colocava ali na ferramenta, e era uma coisa muito simples, assim, né, então, como eu disse, era um bloco de notas com anabolizante, né, que foi uma thumbnail que eu fiz aí esses dias, sobre os roll-ups e as formas, né, as relações do Notion, né, que você consegue colocar, que você consegue plugar muita coisa para facilitar e para melhorar o Notion. Então, agora que eles têm essa possibilidade, né, de expandir essa ferramenta com IA, eles vão precisar fazer isso e eles estão pagando o preço, né, de perder alguns usuários, de perder uma galera que não curte muito isso, mas é o preço, é o preço, eles vão ter que arcar com isso e não tem problema nenhum você ser contra isso, mas a questão é, uma hora a gente vai ser obrigado a usar a IA em tudo que é coisa que a gente vai usar, tudo que é ferramenta. No celular vai ter IA direto. Assim, eu não sei quem que eu ouvi falando isso, não sei se foi uma palestra, se foi algum vídeo, alguma coisa assim, mas eu já ouvi alguém falando que no futuro, não tão futuro assim, a gente vai usar o celular, só que não vai ter nenhum aplicativo, porque o que a gente quiser usar, o que a gente quiser de funcionalidade dentro do celular, a gente vai basicamente pedir para uma IA criar, ela vai criar ali na hora. A gente vai usar o negócio que a IA criar e é isso aí mesmo. Não vai ter aplicativo nenhum, porque não vai precisar mais. A gente vai poder criar um negócio e vai usar o que ela criar. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu não sei se eu acho que é realmente um futuro possível, assim. É possível, né? Óbvio que é possível. Tem muita IA que faz aplicativo em 5 segundos, em 1 minuto ela faz aplicativo. Então é muito fácil de chegar nisso aí. Só que, cara, você usar um celular e pedir pra IA fazer tudo, assim, tipo, não é prático isso, né? Você vai precisar pensar pra caralho pra fazer um aplicativo. Você vai precisar colocar várias informações, você vai, bota esse recurso aqui, bota esse recurso ali e tal. Então não faz sentido isso. Não é prático, não é muito legal a gente pensar nisso agora, pelo menos. Mas um dia pode existir, enfim. E aí, a gente tá nessa época de ainda conseguir ficar contra a IA, né? Ainda conseguir, não quero usar IA, não uso muito a IA. Tem gente que nem sabe o que é ChatGPT, tem gente que não sabe o que é Gemini, nem nada do tipo. Realmente não tá nesse barco aí igual a gente tá. Mas uma hora eu acho que vai ser inevitável. Então uma hora a gente vai ter que pular nesse barco aí e nadar, e
e remar realmente, usar as ferramentas que tem, porque a única ferramenta que tem vai ser a IA, ou quase todas vão ser baseadas em IA, ou vai ter alguma coisinha que a IA vai ter um pezinho ali, sabe? Uma mãozinha ali. Então não dá pra fugir muito disso. E aí, um resumo rápido aqui pra acabar esse vídeo, é que esse Notion 3.0 aí, né? Esse evento deles mostrou menos funcionalidades novas que dão vontade de usar imediatamente, comparado ao evento do ano passado. Então, o Notion 2.0 lá, né? O Make with Notion do ano passado, eu fiquei, porra, muito hypado, assim. Eu gostei pra caramba de tudo que eles trouxeram lá naquele evento. Não foi tão focado em IA, né? Eu acho que eles lançaram a IA nesse evento. Eles lançaram a IA no 2.0, e aí agora no 3.0 eles trouxeram mais um monte de coisa de AI, como a gente viu agora. Mas realmente foi menos coisa assim, eu não fiquei tão, pá, caraca, isso aqui, tá, isso aqui. Tem algumas coisinhas que me deu um pouco de ânimo ali de usar realmente, mas muito menos do que o ano passado. Pô, eles trouxeram os gráficos do Notion, né, que é um bagulho foda, e os formulários do Notion também, que é um bagulho mais foda ainda, né. Você consegue criar formulários internos nativos do Notion, né. Isso aqui, a gente fazia tudo por fora, né, e depois conectava com o Notion. Então agora é muito mais prático e você tem as informações, você consegue trabalhar com as informações, tudo dentro do Notion. Ainda não é o melhor recurso que existe, não é o melhor formulário que existe para usar, mas já tá muito bom, assim, é um recurso muito, muito bom de usar, muito legal, muito prático. E aí os gráficos também, né, não tem nem o que falar, o gráfico é um bagulho foda também. E aí nessa aí, no 3.0, eles, né, trouxeram várias coisas, várias melhorias, mas nada muito, uau, caramba, vai mudar minha vida, assim. Tirando esse dos custom agents aqui, que eu acho que vai ser bem legal de usar, para quem souber usar. A IA para fazer as formas ali também, que é bem legal. A performance da base de dados também é muito útil, né? Vai ajudar muito, mas é uma coisa mais correção de erro, né? E aí, no geral, é isso. Então vai ser tudo bem útil, mas nada muito emocionante. E aí também, uma coisa que eu já falei, né? É só questão de tempo até a gente ser obrigado, né, a usar a IA em tudo que a gente faz no dia a dia, que eu nem falo sobre o Notion, né? Já falei sobre isso, então é uma coisa que é realmente inevitável, vai acontecer uma hora, então é só uma preparação pra gente começar a usar agora e depois não ficar perdido e depois não saber de nada sobre IA, não saber o que fazer e ficar perdidão mesmo no mercado, assim, não saber quais ferramentas usar. Então é uma preparação futuro, né? E não é nenhuma visão de, porra, desgraça. A IA vai dominar o mundo, a IA vai acabar com, destruir os humanos e tal. Eu nem tenho essa visão, cara. Eu quero que se foda esse bagulho. Não faz nem sentido pensar nisso. Tipo, a gente tá vivendo agora, então vive o agora e para de pensar no futuro. Ficar pensando em destruição do mundo não faz sentido nenhum, não vai te ajudar em nada. Então é uma coisa que a gente vai ter que aceitar aos poucos, e é bom aceitar aos poucos do que chegar lá na hora e ter que tomar uma decisão brusca, ter que comprar um curso, ter que fazer uma mentoria de IA e a pessoa ficar do seu lado ali te ensinando, isso aqui é uma LLM, isso aqui é um MCP, isso aqui é um agente IA, ele vai fazer isso aqui e tal. 1000 vezes melhor você pegar para estudar IA agora e usar ferramentas com IA do que lá na frente você ter que, né, passar por essa vergonha aí de fazer isso. E aí, para acabar, né, o meu resuminho aqui, minha última opinião sobre isso é que a IA, ela deixa a gente burra, e isso é uma verdade, né? Isso é um fato, mesmo que você não queira acreditar nisso. Isso aí já foi estudado, já está sendo estudado há um bom tempo já, e tem vários motivos isso, né? Mas principalmente porque a gente delega a tarefa de pensar para a IA. Então, a gente sempre tem um professor ali do lado, a gente sempre tem um personal trainer do lado, a gente sempre tem um nutricionista do lado, a gente sempre tem um médico para qualquer coisa que a gente precisar, e é muito rápido isso, né? Muito fácil. Então, mesmo quando a gente sabe que a gente tá com gripe, a gente vai lá e pede, ChatGPT, eu tô com náusea, eu tô com febre, meu nariz tá escorrendo, o que eu tenho? Aí ele vai lá e te dá 5 opções e você enche a sua cabeça de informação e você não pensa que, porra, é uma gripe, cara, ou é uma virose, sei lá, qualquer coisa, ou você tá com febre só. Então é uma coisa que, enfim, né, deu um exemplo merda aqui, mas você entendeu que a gente tá deixando a única coisa que o ser humano faz melhor dos outros animais pra outra coisa que não é um animal, não é um ser humano, não é porra nenhuma, é um robô. Então a gente tem que pensar por nós mesmos, só que a gente tem que deixar a IA pra facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, e não pensar no nosso lugar. Então, só pra acabar o vídeo aqui, né, só pra terminar, é uma coisa importante que a gente precisa fazer, e tem tanta coisa que deixa a gente burro, cara, tanta coisa que a gente deixa, que deixa a gente limitado na vida, tanta, porra, até memória, até coisas que acontecem com a gente, até experiências vão deixando a gente cada vez mais fudido da cabeça e do corpo. Então, é uma coisa que veio pra conforto e pra praticidade, e pra ajudar na nossa vida, a gente vai lá e usa o negócio errado, e usa o negócio com um objetivo diferente, e vai deixando a gente cada vez mais limitado também. Não faz sentido nenhum isso, né? Então essa ideia aí pra terminar isso, mas nem é muito utilizável, né? Nem é muito útil falar isso num vídeo sobre Notion, né? Mas se eu estivesse fazendo um vídeo geral sobre IA, mas como o 3.0 foi totalmente focado em IA, né? Então eu acho que vale
a pena de falar isso aqui. Mas é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, se você achou ele útil, se você conseguiu entender tudo ali no geral, esse resumão que eu fiz aqui, espero que tenha ficado completo, espero que realmente tenha te ajudado a entender essa atualização. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo para eu saber que você curtiu isso aqui e para eu ir melhorando cada vez mais com o seu feedback. E aí, se inscreve no canal também para você acompanhar os outros vídeos sobre Notion, sobre gestão, sobre organização, sobre um negócio lucrativo e com liberdade, com saúde. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tamo junto.